A paz do Senhor, igreja amada, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe neste domingo, que seja um domingo abençoado na tua casa, no teu lar. Meus queridos irmãos, no domingo passado estivemos aqui na nossa escola bíblica dominical, aprendendo um pouquinho com a nossa sala Kids, foi uma bênção a IBD Kids, e neste domingo nós iremos falar um pouquinho da nossa nova lição, aleluias, lição a qual está nas minhas mãos, que é abençoada, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Glórias a Deus, mais um trimestre inicia, e com ele estudaremos uma das mais queridas cartas da igreja de Cristo, a carta aos Efésios. Na prisão, o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a fim de que escrevesse uma epístola que serviria de orientação para as múltiplas necessidades da igreja. O apóstolo escreve com o coração do pastor que ama as suas ovelhas. Dentre muitos pontos destacados na epístola, o que alegra a igreja de Cristo é saber que nele fomos eleitos para tão grande salvação. Vem falando da igreja eleita, que somos eu e você. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E na lição de número 1, meus irmãos, sem perca de tempo, porque a aula da Escola Bíblica Dominical demora de 1h30 a 2 horas. Eu quero trazer aqui para os irmãos um resumo dessa primeira lição, que tem por título Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto áureo está baseado em Efésios capítulo 1, versículo 2, que fala em nossos corações da seguinte forma: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Sabe que Deus tem um propósito na minha e na tua vida. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 1, no versículo 1 e versículo 2, também no livro de Atos, capítulo 19, versículo 1 ao 7. Você que está em tuas mãos agora um exemplar da Bíblia, aí pegue aí para estar lendo juntamente comigo neste momento. Abra a nossa Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Agora em Atos capítulo 19, versículo 1 ao 7. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Eles eram ao todo uns 12 varões. Glórias a Deus. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Nós temos como objetivo geral nessa primeira aula mostrar o propósito divino da epístola aos Efésios. Como eu disse no começo, Deus sempre vai ter um propósito em nossas vidas, No tópico 1 vamos estar apresentando a autoria e a data da epístola. No tópico 2, identificando para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E no tópico 3, explicando o propósito da escrita e a mensagem contida nessa maravilhosa epístola, Vamos lá, meus irmãos, a introdução. A epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo, e ainda de rainha das epístolas.
Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus, aquele que é o nosso Salvador, aquele que nos abençoa todos os dias. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Nós estamos cada dia de nossas vidas no aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Está aqui relatado em Efésios capítulo 4, versículo 12, na aperfeiçoação dos santos. Eu creio que cada vez que nós abrimos a nossa Bíblia, meditamos a palavra do Senhor, nós estamos sendo aperfeiçoados pela palavra, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa nas nossas vidas. Então, nessa introdução que nós vamos levar em adoração a Deus, e no aperfeiçoamento da nossa vida cristã. A nossa vida cristã, meus irmãos, é algo maravilhoso. É algo maravilhoso ter uma vida cristã, uma vida mudada, uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso que cada dia de nossas vidas, o Senhor nos traz um renovo, e neste renovo vem um aperfeiçoamento desta vida cristã. Glorificado seja o nome do Senhor. O tópico primeiro, autoria e data, Quem é o autor? Aonde, que data que foi escrita? Aleluias. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Aleluias. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, está ali no capítulo 1, no primeiro versículo, aleluias, na parte A, aqui em Efésios, que nos fala: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Saiba que Deus, meus irmãos, Ele te agrada de você, Ele agrada da minha vida, e Ele tem algo especial na minha e na tua vida, como teve na vida de Paulo. Aleluias. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Atos capítulo 13, versículo de número 9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome Romanos, segundo Atos capítulo 22, versículo de número 25. Meus irmãos, a carta aos Efésios, ela tem algo maravilhoso a revelar em nossos corações, porque ela traz a posição do cristão, mediante a graça, também a igreja, a vida cristã e a guerra espiritual dos cristãos, sabendo que nós estamos, meus irmãos, lutando contra as hostes espirituais, sabendo que nossa batalha, meus irmãos, ainda não terminou. Nós precisamos dia após dia lutar com todas as ferramentas que o Senhor tem nos dado, com toda a segurança que o Senhor tem nos dado, todo o revestimento que o Senhor tem nos dado. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, a autoria de Paulo, a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentil. Romanos capítulo 11, versículo 13. Depois, se os irmãos puderem com mais tempo abrir essas referências, devido ao tempo que nós temos aqui, que é curto, não tem como a gente estar lendo todas as referências, mas os irmãos leem essas referências em casa, porque é uma bênção de Deus. Outro detalhe relevante é a reivindicação da sua autoridade apostólica, com a ressalva, pela vontade de Deus. Meus irmãos, não foi a vontade de Paulo, não foi a vontade do homem, mas foi a vontade de Deus sobre a revelação que está aqui em Efésios, Então não é a vontade do homem, mas é a vontade de Deus. A gente reflete isso em nossas vidas, porque muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, e nós não devemos fazer a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. E Paulo aqui, a gente vê essa reivindicação da sua autoria, da escrita aqui de Efésios, que fala, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus, meus irmãos, foram criadas todas as coisas. Pela vontade de Deus permanecem todas as coisas.
Talvez, eu não sei como você está nesta manhã, nesta tarde, mas eu creio que pela vontade de Deus será abençoada em nome de Jesus. Isto, meus irmãos, é maravilhoso a gente aprender nesta manhã, né? A respeito aqui de Efésios, a respeito do apóstolo Paulo, né? Um homem de Deus, um homem ali que teve a inspiração de Deus para fazer essas maravilhosas, aleluia, 13 cartas escritas aqui, endereçadas a um povo que necessitava, a um povo que carecia da palavra de Deus. Uma epístola na prisão. Olha só, a epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Cristo, aqui, né, no capítulo 3, versículo 1. No capítulo 4, versículo 1, ele fala, o preso do Senhor. E no capítulo 6, versículo 20, ele fala, embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere, né? Por esta razão, ele integra o rol de epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, também aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon, né? A gente vê que Paulo, ele não estava na sua zona de conforto, Paulo ele não estava ali sentado no sofá da sua casa escrevendo, mas Paulo, ele estava na prisão, como diz aqui em Filipenses, meus irmãos. É maravilhoso aqui, esta carta aos Filipenses também, que fala aqui no capítulo 1, no versículo 12, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Paulo estava, meus irmãos, numa viagem missionária, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos meus irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, têm de bom ânimo com as prisões de Paulo. Olha só a condição que ele estava aqui quando estava escrevendo essas cartas. Talvez você esteja na tua casa, talvez você esteja na tua zona de conforto neste momento, né? E a gente vê que Paulo ele estava na prisão, e ele fala, tem de bom ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor, ou seja, sem medo, que nós possamos confiar no que nós estamos falando. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contentação, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas o que importa, por contanto que Cristo seja anunciado. Olha só as palavras do apóstolo Paulo, mas o que importa, constando que Cristo seja anunciado de toda maneira, aleluias, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei bem disto, que resultará em salvação de alma, aleluias, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação, a esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Olha só que Paulo, ele escreve aqui aos Filipenses, aleluias, uma epístola escrita na prisão, mas cheia de sabedoria, porque não era dele, mas sim vinda de Deus, aleluias. A data, meus irmãos, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, Atos capítulo 28, versículo 30. Esta carta, ela foi escrita, meus irmãos, em Roma, cerca de 64 anos depois de Cristo. A partir dessa premissa, a data provável de redação da Epístola dos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 anos depois de Cristo. Aleluias! Que maravilha de Deus, Então esta é a data, 61 a 62 anos depois de Cristo. Vamos ao tópico 2, eu tenho certeza que Deus tem falado no tópico 1, a respeito da
autoria a respeito da assinatura apostólica de Paulo e sobre, uma epístola escrita na prisão e a sua data. Agora vamos ao tópico 2, onde fala sobre, os destinatários, a quem foi dirigida a epístola aos Efésios. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país hoje da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500.000 habitantes. Tinha a maior anfiteatro, ou seja, a maior arena oval ali de espetáculos do mundo, com capacidade para 25.000 espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corrida e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais, Então a cidade de Éfeso, fundada aí 1050 a.C., tornou-se um centro político. Era um centro político, um centro comercial e um centro religioso ali da Ásia Menor, Glórias a Deus. E qual era a forma da religiosidade em Éfeso, A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitaram. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendido no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Paulo estava ali, meus irmãos, não era para agradar o povo. Paulo estava ali, não era para ser, um homem de status, mas Paulo estava ali para revelar a verdade. Paulo estava ali para pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus para aquele povo. Por mais que era uma cidade religiosa, mas o povo estava no meio da idolatria, porque era uma cidade turística que o povo ia ali, A maior fonte ali era a idolatria. Mas Paulo, meus irmãos, quando ele chega naquele lugar, quando ele chega em Éfeso para anunciar a palavra de Deus, ele faz a diferença. Nós devemos fazer a diferença. Nós devemos fazer a diferença no nosso modo de ver, de ouvir e de fazer, segundo a vontade do nosso Deus. Por isso que Paulo, ele contraria ali o povo, porque o povo idólatra não queria saber da pregação de Paulo, mas Paulo estava ali, como eu disse, para pregar a verdade. Ele foi ali com um espírito de ousadia para anunciar a verdade, onde havia somente a mentira, ali haveria somente trevas. Paulo foi para anunciar a luz. Seja você também um anunciador da luz, seja você também um anunciador da palavra de Deus. Glórias a Deus. A igreja de Éfeso, Paulo evangelizou a cidade e seus arredores. Durante 3 anos Paulo ficou ali evangelizando os arredores de Éfeso, Atos capítulo 20, versículo de número 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Às vezes a gente fica assim, tentando evangelizar alguém, falando do amor de Jesus. A gente fala uma vez, fala 2 vezes, a gente às vezes desanima, a gente para. Mas olha só o exemplo de Paulo aqui. Ele ficou 3 anos ao redor da cidade. Depois, quando ele chega em Éfeso, ele começa ali durante 3 meses, aleluias, evangelizando quem? Os judeus dentro das sinagogas. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, e a igreja crescia. Deus quer te usar poderosamente também, e a igreja do Senhor vai crescer através da tua vida, aleluias. Pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos, expulsar demônios. Atos capítulo 19, versículo 12.
grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso, como Apolo, ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. O segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Olha só que bênção de Deus, né? Por isso que a palavra de Deus fala que a igreja, né, ela precisa ser apacentada, a igreja precisa ser liderada, sabendo que o líder da igreja é a cabeça, que é Jesus Cristo. Aleluias, glórias a Deus. A saudação epistolar, a saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 1. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Meus irmãos, eu e você somos propriedade exclusiva de Deus. É por isso que o inimigo, nosso adversário, ele se levanta tanto contra a nossa vida, porque eu e você somos propriedades exclusivas de Deus. Aleluias. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Glórias a Deus, né? A epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso daquela época. Glórias a Deus, né? Que palavra abençoada aqui, né? Lição abençoada. Às vezes a gente abre a nossa Bíblia em Éfeso, às vezes a gente não entende, né, o significado, mas tem muitos significados na nossa vida, tem muitos significados, muitas coisas aproveitosas para a nossa vida, né? Vamos, meus irmãos, para o tópico 3. Qual era o propósito da mensagem, né? Toda mensagem ela tem um propósito. Vamos ver o propósito, né? Que era a mensagem aqui, a carta aos Efésios. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras ali de Paulo, né? Como as outras epístolas de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle de todo o universo. Meus irmãos, quando nós olhamos aqui para Efésios capítulo número 1, né, nós vemos aqui a posição dos cristãos, né, na graça, mediante a graça de Deus. E a gente vê aqui que, né, algumas verdades, algumas coisas que o Senhor, algumas bênçãos que o Senhor Jesus Cristo nos dá, né? Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, glórias a Deus. Ele nos elegeu-nos para sermos santos, olha que maravilha. Ele nos predestinou para sermos filhos, fez-nos agradáveis com Deus, remiu-nos pelo seu sangue, abundou para conosco toda sabedoria e prudência, tornou sua vontade conhecida, deu-lhes uma herança, aleluias, e também selou-nos com o Espírito. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos proporcionou tudo isso e muito mais. Você que crê, você tem a marca da promessa. Você que crê neste momento, glorifica Deus aí do seu lar, porque o Senhor deu a sua vida por mim e por você. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar
um novo estilo de vida em Cristo. É esse novo estilo de vida que nós adotamos, uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida maravilhosa, porque o Senhor nos deu esta vida. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e aos gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Aleluias! O plano, meus irmãos, da redenção está aqui em Éfesos, capítulo de número 1, versículo de número 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Glórias a Deus, Deus seja louvado em nome de Jesus. Esta mensagem, aqui de Éfesos, gira em torno de duas temáticas. Olha só, duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Olha só que bênção. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a situação do Espírito Santo com o penhor da experiência da salvação, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, esta epístola, meus irmãos, é maravilhosa, porque contém uma combinação de doutrina, fé e prática de vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Olha só que maravilha, meus irmãos. Já concluindo essa lição, esse resumo dessa lição, a qual não dá para entrar muito a fundo porque a gente não tem muito tempo, ela não tem uma combinação aqui muito maravilhosa em nossas vidas, ou seja, a doutrina, que é a doutrina de Deus, ensinada ali aos apóstolos. Também contém aqui a fé que nós temos, também a prática da vida cristã, praticar esta vida cristã, ou seja, ser verdadeiro, ser puro e ser santo, e praticar esta vida cristã, aleluias, de tudo o quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Eu e você somos igreja. Deus espera muito de mim e de você. Para a gente concluir, meus irmãos, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade. Olha só, nos impelem, nos chama a atenção a viver em santidade. Nesses últimos dias precisamos viver em santidade. Nunca esteve tão próximo da volta de Jesus Cristo, e nós precisamos viver em santidade e alicerçados em Cristo, que Cristo possa ser o nosso alicerce, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Meus irmãos, que nós possamos batalhar, sabendo que nessa batalha, nós não estamos sozinhos. O Senhor dos exércitos, Ele sempre estará conosco. Então eu concluo essa lição, meus irmãos, muito abençoada, a primeira lição desse trimestre, teremos aqui mais 12 lições, na próxima lição estudaremos sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, e que nós possamos cada dia mais aprender aqui com essa epístola, como está aqui na verdade prática,
A Epístola de Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Sabe que Deus tem propósito na minha e na tua vida. Que Deus venha te abençoar em nome de Jesus. Vamos orar neste momento agradecendo a Deus por tudo quanto Deus tem nos feito. Aleluias. Meus irmãos, estaremos transmitindo nosso culto, culto hoje especial com a família, hoje à noite, vai ser uma bênção. Então compartilhe, assista esta palavra de edificação para a vossa vida, em nome de Jesus. Deus seja louvado na minha e na tua vida, amém? Vamos orar a Deus, agradecer a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças nós te damos por este estudo, Senhor meu Pai. Eu tenho a certeza que esta palavra, Senhor meu Pai, de estudo possa ser, meu Deus, vir adentrar em cada coração neste momento, Senhor. Abençoa, meu Pai, meu irmão, abençoa minha irmã neste momento que está nos assistindo, Senhor. Que seja um domingo abençoado, que os irmãos tenham, meu Deus, um domingo, meu Pai, cheio de bênçãos, meu Pai, de novidades, meu Pai. Eu creio na vitória a qual o Senhor tem dado, Senhor, meu Pai. Abençoa, meu Pai, cada lar neste momento, Senhor. Que o Espírito Santo possa visitar cada coração aflito neste momento. Que o Senhor possa curar, libertar, Senhor, meu Deus, a vida, Senhor, de todos, meu Pai. Porque nós cremos nas tuas promessas, Senhor, que são fiéis e verdadeiras. É o que eu te peço nesta manhã, meu Pai. E no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agradeço. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.